Matéria-Prima está de volta e agora com o quadro Papo Cabeça, trazendo um assunto de grande importância, as férias escolares. O que fazer com esses meninos que estão em casa, sem a escola para ir? Vamos debater um pouquinho sobre isso e estamos recebendo em nossos estúdios, para um papo muito gostoso, né, algumas pessoas que vão passar essa fala para a gente, vão passar esse depoimento de uma forma muito interessante. Estamos recebendo o Fabrício, né? Estudante que é agora de férias, né? Boa tarde, seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado. Né? Ananísia, a mãe do Fabrício, Boa tarde. também educadora, professora. E estamos recebendo Alvaci, nosso amigo psicólogo, né? Que vai falar um pouquinho para a gente como é essa questão das férias, como é que a gente vai entender, como é que a gente pode fazer, né? Essa questão das férias. E aí eu vou começar primeiro com o Alvaci. O que fazer no tempo livre das férias escolares? É um grande desafio. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar nesse programa maravilhoso, Matéria-Prima, e dizer o seguinte: férias é muito bom, é gratificante e nós precisamos realmente repensar. Não é simplesmente botar uma mochila nas costas, se jogar no mundo ou se trancar em casa no computador, né? O gostoso é fazer o que gosta. Olha a redundância, justamente para ficar bem claro. O que é que eu gosto de fazer, né? Enquanto adolescente, muitas vezes o adolescente se perde, né? No mundo moderno nós temos muitas opções, inclusive a própria internet, o Message, o Orkut, né? As redes sociais, elas são convidativas, né? O processo de socialização hoje é muito mais pelo computador, pela rede da internet, do que meramente pessoalmente, né? E nós precisamos recuperar ou reeducar esse adolescente em busca da bicicleta, né, do passeio, do bate-papo, não virtual, mas pessoalmente com o outro. Acredito que esse é um dos princípios básicos. Fazer o que gosta, tá? Com quem gosta e, de preferência, pessoalmente. Uhum. Ananísia, falar em computador, né, a gente percebe que hoje os adolescentes eles têm uma proximidade muito grande e gastam muito tempo com o computador. Existe essa preocupação, você de mãe, de ter um controle dos seus meninos com relação ao tempo gasto no computador? Com certeza. Né? Essa preocupação que eu tenho, eu acredito que é a preocupação da maioria, né, da população, que hoje praticamente todo mundo tem acesso, né, à rede. E mesmo quem não possua, está tendo acesso, porque as lan houses estão por aí. Então, os nossos filhos hoje, de fato, têm acesso à rede de internet e é difícil você manter, né, esse adolescente, de uma certa forma, privado desse acesso. Então, com certeza, eles fazem uso, agora com medido e com acompanhamento. Então, eu sempre oriento, verifico, quando ele está lá, eu chego próximo, olho, participo um pouco, determino o horário, então agora não pode mais, está na hora de dormir, ou então, tá, sabe? Então, isso é bem controlado, esse uso em minha casa é bem controlado. Fabrício, esse uso dessas redes, o Message, Orkut, você tem, né? Com certeza, né? Esse controle, como é que você vê esse controle? Eu tento negociar com ela, assim, por causa do horário, que às vezes ela quer travar o horário, mas aí eu negocio com ela e tal, e aí pode alongar um pouco mais. Eu uso também, gosto de jogar. Jogos são interessantes. Também para bater papo com a galera, para marcar, para sair, uma pizzaria, ou ir para o cinema, para o shopping. Então acaba sendo um ponto de contato. De contato. Mas assim, a gente conversava um pouco antes, e você falava que o computador ele pode ser um problema sério, né? As crianças elas podem vivenciar só esse mundo da internet. Há algum tempo atrás, o ano passado, eu tive uma experiência em consultório com um adolescente de em torno de 13 anos, que os amigos deles, todos 100% eram virtuais. E aí, no processo, quando a mãe, desesperadamente, meu filho vive o dia todo no computador, eu não sei o que fazer, né? Então, ele já estava com transtorno obsessivo compulsivo, ele já estava com estresse e com fobia social. Então, ele encontrou no computador uma forma de se relacionar. Ele acaba perdendo oportunidades de conversar com o outro, de fazer amizades, de entender relações mais humanas, tá? E foi preciso um tratamento longo até ele entender que ele tinha que se socializar, ele tinha que buscar esse mundo moderno, apesar de todas as tecnologias.
Então, quando o Fabrício comenta que negocia com a mãe, eu fiquei pensando aqui, em troca de quê? Como essa negociação que você faz, Fabrício, não é? Vai fazer o quê? Vai ter que estudar, nota, né? Porque nem esse diálogo, ele é muito subjetivo. E o adolescente, ele implica, porque tem que ser na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Então, que bom que você consegue negociar, mas a maioria não acontece isso. E aí surgem os problemas de depressão e os conflitos familiares. A minha sugestão é que você, no seu caso, continue negociando, mas que a mãe, às vezes, verifique que site ele está acessando, quem são esses amigos mesmos virtuais, né? Porque aí é de onde pode surgir outros problemas que a gente perde o controle. Daqui a pouco a gente não sabe para onde ele está indo, com quem vai encontrar. Uma das coisas que a gente percebe é que, geralmente, os pais não tiram férias no período de férias escolares. Né? Então, como fica, né, esse controle, Ananísia, você não vai estar de férias agora. Exatamente. Como é que fica? Estou trabalhando e, nesse momento, os meninos já estão livres, né, buscando ocupar o tempo em alguma coisa. Então, justamente por conta de não estar muito próximo, a gente sempre está assim, né? A família, muito família, né? Programação de uma tia vai viajar, ele vai junto com a tia, quer ir ao cinema e vai com uma prima, com uma tia que vai, alguém próximo que a gente possa conhecer as companhias, né? Então hoje você não vai. Ah, mãe, aí é onde entra a questão da negociação. Ai, não dá. Não, hoje você não vai poder ir. Você já foi ontem, já se excedeu, então a gente vai medindo, vai ficar em casa, né? Buscar outras alternativas. É interessante que a mãe poder compartilhar com outros membros da família, né? Exato. Então, por que só a mãe? E o pai? E o tio? E a irmã? Né? Então, existem outros membros da família e amigos que a gente precisa conhecer. É aí onde entra a questão do mundo moderno. Quem é essa família? Quem são meus amigos? Né? Então a gente tem que estar acompanhando. Mãe está de parabéns. O papo está muito gostoso, mas a gente vai para um breve intervalo. E no próximo bloco, a nossa repórter MP Raíssa Cruz e o estudante Matheus num giro por Aracaju, com opções para suas férias. Não saia daí, o Matéria-Prima volta em um instante.